que se encontra no Salmo de número 139. Deixa só aberto aí, não precisa levantar agora não, pode ficar sentadinhos aí. Vamos fazer uma introdução primeiro. Eu preciso que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, porque pode mudar toda a sua vida, toda a sua história. A palavra de Deus, ela tem poder para isso. Um cara chamado Nicodemos, doutor da lei, ele era um príncipe, ele era um juiz do Supremo Tribunal daqueles dias. Jesus teve uma conversa com ele, bateu um papo com ele, e mesmo ele sendo um juizão, mesmo ele sendo um conhecedor da lei, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Jesus falou com ele que era necessário o homem nascer de novo. E ele falou assim, mas como que pode um homem desse tamanho voltar para o ventre dela de novo? Então tem coisas que a gente fala da Bíblia que pessoas não entendem. Tem coisas que a gente vai falar e a pessoa não vai ter um discernimento. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos e fizesse a seguinte reflexão. Feche os seus olhos. Pode deixar sua Bíblia aberta aí. Se você tivesse hoje um gabinete com Jesus, uma audiência com o Mestre, com o Eterno, Jesus falou com você assim, ó, meu filho, minha filha, eu tenho 2 horas por sua conta. Como que seria o início da conversa? Como é que seria a abordagem? Como é que isso ia acontecer? Jesus tirando 2 horas do seu tempo, à sua disposição, somente para você, no particular, no privado. Eu tenho certeza que a conversa ia começar assim. O senhor sabe o que eu estou passando. Aliás, o senhor não sabe não, eu tenho que te contar, porque a gente faz todo dia assim. A gente vai começar a lamentar, a gente vai começar a criar uma ansiedade, porque a gente sabe que ele pode fazer, e a gente vai querer externar isso então. E a conversa, ela vai começar com pedição, eu tenho certeza. Porque nós estamos num tempo de ansiedade, nós estamos num tempo de temor, nós estamos num tempo que nós precisamos ver alguma coisa acontecer na nossa vida, na nossa história, na nossa nação. É por isso que essa audiência, ela não vai começar com elogios, ela não vai começar com adoração, ela não vai começar com manifestação de carinhos, porque o nosso problema, a nossa dificuldade, ela corta fila em relação a essas coisas. É assim, quando você dobra os joelhos, você começa uma conversa com Jesus pedindo. Você começa contando para Ele. E eu quero te provar dentro da palavra de Deus, que muitas vezes eu e você estamos errados. E nós fazemos errados, porque nós não conhecemos a palavra. Agora sim, nós vamos ler o texto do Salmo 139. E à medida que nós formos lendo, nós vamos entender que a nossa conduta, a nossa ação diante de Deus está totalmente errada. Fique de pé agora em nome de Jesus. Salmo 139, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito?
Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Feche os seus olhos. Senhor Deus, se eu fosse embora para casa agora, Senhor, eu iria com a convicção que pessoas aqui já foram impactadas. Elas foram impactadas porque eu ainda não falei nada de mim, eu só falei do Senhor. E o Senhor é poderoso. O Senhor é mais do que poderoso, o Senhor é o todo, o completo, o pleno poderoso. E crendo no seu poder, eu quero te pedir humildemente, aplica a tua palavra no nosso coração. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que você entendeu um pouquinho da minha introdução. O porquê que a nossa audiência com Jesus, ela ia começar da maneira errada. Por que muitas vezes a minha oração, a sua oração começa da maneira errada? Porque nós agimos diante de um Deus que é todo poderoso. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar de 3 atributos não comunicáveis de Deus. Nós aprendemos aqui sobre isso. Ele vai falar do atributo de Deus que ele não dá para o homem, que ele não comunica com o homem, que é a sua onisciência. Deus sabe de tudo. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Deus conhece a palavra que nem chegou ainda à sua língua. Deus conhece os seus caminhos. Deus conhece o momento que você está mais escondido possível, Ele conhece. Esse texto também vai me falar da onipresença de Deus. Se eu subir na mais alta montanha, o Senhor vai estar lá. Se eu for no mais profundo abismo, Ele também está lá. Se eu me camuflar com a melhor camuflagem, Deus, Ele ainda vai me ver. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares que se faz necessário. Deus não está numa lata de lixo, porque não há necessidade dele estar lá. Deus não está no meio do esgoto, porque não há necessidade dele estar lá. Mas se houver, por causa de mim e por causa de você, ele vai entrar lá. Ele vai entrar por quê? Porque quando o Filho dele, o próprio Deus, se encarnou, ele veio para sofrer o que eu estava sofrendo. Ele entra porque ele sabe o que você precisa. Eu já preguei sobre a viúva de Naim, e é interessante a viúva de Naim por alguns aspectos. Primeiro aspecto, só tem viúva de Naim em Lucas. Você não vai encontrar a passagem da viúva de Naim nos outros evangelhos sinóticos.
Mateus não fala dela, Marcos também não fala dela. Outro aspecto interessante sobre a viúva de Naim. Naim é uma cidadezinha, é um distritozinho, igual Brejalbinha, que se tiver alguém de Brejalbinha aqui, me perdoe, mas é porque é distante, é sem influência nenhuma. Naim não tinha importância política, Naim não tinha importância religiosa, Naim não tinha importância econômica. Naim era onde Judas deveria ter perdido as botas. Só que o texto diz que lá em Naim tinha um cortejo, o cortejo da morte, o cortejo do lamento, o cortejo da dor. Havia uma mulher, uma mãe, que ela estava carregando o cortejo do seu único filho que havia morrido. Então Naim era um lugar que não tinha importância nenhuma para mim e para você, se nós estivermos morando naquele tempo lá. Era um lugar que não tem valor mesmo. Mas o texto diz que aquela mãe, ela estava enlutada, ela estava chorando e ela estava clamando. E Jesus, então, com a comitiva da vida, porque havia a multidão da morte, a comitiva da morte, mas estava ali bem próximo a comitiva da vida. E eu quero dizer para você nessa noite, essa comitiva está vindo até você. Jesus, então, aparece lá em Naim, lá onde Judas não perdeu a bota. E o texto diz que quando ele vê aquela mulher chorando, ele libera uma palavra de consolo àquela mulher, e ele dá uma voz de comando, e aquele menino, ele levanta, e ele ressuscita. Então Deus, ele é onipresente. Eu quero dizer para você nessa noite, que está achando que lá na sua casa não está sendo contemplado pelos olhos de Deus, está sim. Você que está pensando que o seu negócio não está rompendo, não está fluindo, que as suas contas não estão sendo pagas, porque Deus não está vendo, Ele está vendo sim. Isso tem que ser fixado no meu e no seu coração. E o texto diz, também, no Salmo 139, que além de onisciente, dele saber de todas as coisas, antes da palavra chegar à minha língua, o texto vai dizer também que além de onipresente, que ele está em todos os lugares, inclusive no meio da sua luta, no meio do seu desespero, o texto diz que ele pode fazer todas as coisas. O texto diz que quando você ainda era um embrião, ele te viu no ventre da sua mãe. O texto diz que antes de você ter osso, Deus já sabia quem era você. E aí eu tive um entendimento hoje, Silvia, na palavra do Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Por que os filhos são herança do Senhor? Porque antes da mãe gerar na barriga, o texto diz que Deus já conhecia, já era dele, e já estava escrito no livro dele, todos os dias da minha e da sua vida. Então, a nossa mãe nos gera, mas a origem nossa é o nosso Deus. De forma que quando a gente morre, nós não estamos morrendo, nós estamos voltando para casa. Só 5 entendeu. Quem morre em Cristo Jesus não está partindo, está voltando para casa. Porque o sopro que foi liberado sobre Adão, ele veio de cima. Ele veio de Deus. É por isso que a gente tem que conhecer a palavra para descobrir quem é esse Deus. Quando eu e você descobrir quem é esse Deus, o que esse Deus pode fazer, a maneira que Ele se revela, aquilo que Ele pode realizar, a nossa oração vai mudar. A nossa oração vai mudar. Olha o que o texto diz no verso de número 1. Tu me sondas e conheces, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Deus não está conhecendo só o seu andar, a sua parte física, não. Deus conhece aquele pensamento na sua mente que ninguém talvez consiga entender, nem o esposo sabe, nem a mulher. É um pensamento íntimo seu. E o Senhor, Ele consegue sondar, e Ele consegue perceber, Ele consegue entender. É por isso que de vez em quando a minha esposa me faz raiva, o Senhor fala assim, seja manso, meu filho, porque eu li o que você pensou e agora. Porque se eu externar, eu apanho, eu não sou bobo. Então a gente pensa, e Deus fala assim, segura.
Não externa, não. Aprenda uma coisa. Tem coisa que você deve pensar, mas você não deve externar. Nem para o filho, nem para o próximo. Palavras lançadas não voltam. É como uma facada, é como uma peixeirada. Palavras matam. Palavras têm poder de destruição. Então, por isso que o Senhor sonda o nosso coração, conhece a nossa mente. E aí o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a mansidão, ele tem que brotar em nós. O texto segue dizendo também que ele conhece o nosso cotidiano. Que às vezes ele diz, não, Deus está preocupado com o Lula que foi solto. De novo eu vou falar, para você ficar com raiva de mim. Ladrão, 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 50 vezes, 1000 vezes ladrão. E o dia que ele falar que crente foi culpado de Covid, deixa para lá. Olha só o verso número 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são-te bem conhecidos. Irmã, olha aqui para mim, você que não tem um trabalho fora de casa, você trabalha muito em casa. Tem homem que fala assim, minha mulher não trabalha, dá vontade de pegar e dar um couro nele. A mulher faz comida, lava a roupa, arruma a casa, cuida de tudo, e o cara fala assim, minha mulher não trabalha. No seu passar pano, Deus está contemplando. Na mexidinha da panela, Deus está contemplando. Passando a blusa, Deus está contemplando. Deus, ele contempla o seu trabalho e o seu descanso. Está lá descansando, louvado seja Deus. Deus está contemplando. É por isso que quando você for viajar de descanso, toma cuidado onde você vai, o que você faz, as músicas que você escuta. Porque Deus está contemplando. Agora olha o verso número 4. Essa aqui é top. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes de eu externar, o Senhor já sonda e conhece o meu coração. Aí lá em Mateus vai dizer assim, Mateus 6, na oração do Pai Nosso, não useis de vã repetições. Por que não pode usar de vã repetições? Porque Deus, ele já sabe o que você precisa, o que você depende, aquilo que vai te realizar. Aí você vai falar comigo assim, mas Mateus 7,7 não fala que para pedir e dar-se-vos-á? Mas nós vamos ter a parábola também do juiz Inico, que julgou a causa da mulher de tanto ela pedir. Mas Jesus falou assim, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, haverá fé? Então para de pedir um pouco e começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a falar com ele que ele é maravilhoso, que ele é poderoso, que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele é onipotente. Nós temos um espírito de pidão em nós. O Senhor sabe o seu deitar e o seu levantar, Ele conhece o que está acontecendo. Então, esse momento que você vai ter com Ele de porta fechada, no quarto, é dizendo o seguinte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, de eternidade em eternidade, Tu és o Rei. Tu és o Rei. Porque Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. E o texto vai dizendo o seguinte, você que acha que está sozinho, tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Eu não me lembro qual que foi a imagem ou desenho, mas eu me lembro de um negócio assim, que tinha uma multidão, e vinha algo, tipo uma bola, e quando ela vinha, a multidão se abria para dar passagem. É igual a ambulância do bombeiro quando está na JK ali, e todo mundo encosta para a ambulância passar ou a viatura. Eu quero dizer para você que no meio de um monte de demônio e capeta nesse mundo, a mão do Senhor está sobre a sua cabeça, e onde você for, a presença dEle está contigo. Aleluia! Então, na sexta-feira da 13, da quaresma, que é a mais brava, né? Segundo aí os negócios. Você pode passar na encruzilhada, você pode passar de frente do cemitério, você pode passar debaixo da escada e pode ver o gatinho preto sem matar ele. Não mata o gato preto. Porque a mão do Senhor,
ela está sobre você. Agora esse negócio é tão doido, tão maluco, que o texto fala isso conosco. Olha o verso de número 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais. É por isso que eu e você não temos entendimento. É por isso que na segunda você pede a mesma coisa, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Porque nós não temos esse entendimento. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. Então adore. Adore. Paulo e Silas pediram ou adoraram? Repita comigo, Paulo e Silas pediram ou adoraram? Fala comigo assim, adoraram. Por que Paulo e Silas não pediram e adoraram? Porque Paulo conhecia o Salmo 139, que eu e você não conhecemos. Ou talvez até conhecemos, mas não colocamos em prática. Olha só. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Louvado seja Deus. Nós falamos da onisciência, agora vamos falar da onipresença. Verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Queridos, quem aqui já teve a oportunidade de fazer uma viagem de avião? Depois que a gente quase morre na decolagem, principalmente naquele aeroporto de São Paulo, que é cheio de prédio e não tem espaço para ele fazer igual de Confins, ele já embica assim de uma vez e vai subindo. Ele faz isso aqui, acima das nuvens. É a coisa mais maravilhosa que a gente pode ver lá de cima. Se você subir lá em cima, Deus está lá. Se você for lá no pico do Everest, que é o maior pico do planeta, Deus, Ele está lá. Aqueles astronautas que estão fora da órbita da Terra, Deus está lá. O nosso Deus, Ele é onipresente. Eu quero dizer para você que quando você vai dormir, que você vira para um lado e não consegue dormir com insônia, com ansiedade, com gemido, com choro e com dor, você pode até não ver Ele, mas Ele está lá te contemplando. Ele está lá do seu lado, porque Ele é onipresente. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos de entrar no carro ou na moto e falar assim, seja aqui, vem cá pertinho de mim. Eu quero conversar com você. Está fazendo uma trilha de bicicleta e trocar ideia com ele, conversar com ele. Obrigado, porque o Senhor fez isso aqui para nós. Obrigado porque tem um córrego do Traíra para a gente atravessar. Obrigado porque tem uns animais de vez em quando, endemoniados, que vêm atrás de nós. O Senhor dá livramento, porque até nisso o nome de Deus é engrandecido. Vem os demônios lá, cheiram nos boi, tem hora que eles ficam endemoniados e vêm para cima da gente. Aí a gente repreende, Deus dá livramento, a gente dá glória a Deus e aleluia, louvado seja Deus. Para de se sentir órfão. Para de se sentir abandonado. Tem hora que a gente fica assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga, ninguém me manda um zap zap. É verdade ou não? Deixa eu te falar algo. Quando Deus silencia todo mundo, é porque Ele quer que você escuta a voz dEle. Porque o barulho de fora nos impede de ouvir a voz daquele que está aqui dentro. Quem já esteve numa situação de estar num lugar tão silencioso que você consegue escutar um barulhinho na sua cabeça? Já? É só eu que sou doido que escuto isso. Vai para um lugar assim que não tem barulho nenhum. Fica um barulhinho na cabeça da gente. A gente só consegue ouvir aquele barulhinho porque não tem barulho externo. Existe uma voz aí dentro querendo dizer para você assim: eis que estou contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, se é para Ele, pode ser melhor. Eu não quero não. Eu não quero não.
Mas a voz da multidão nos atrapalha a ouvir a voz do Senhor. Agitação. Marta. O verso de número 9 vai dizer assim: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. São duas coisas diferentes, você precisa entender isso. Sustentar e guiar. Sustentar é dar sustento, uma base sustenta. Essa coluna aqui sustenta o andar de cima. Agora, Deus, Ele não só te sustenta, Ele fala para você que esse caminho aqui é de morte, esse caminho é de vida. Esse caminho é torto, esse caminho aqui é o certo. Agora, entenda uma coisa, o caminho dele é estreito. O caminho dele é estreito. Mas a porta ainda continua aberta. Aleluia! E o salmista vai continuar dizendo, verso 11: mesmo que eu dissesse as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Irmão, sensação terrível, está no escuro. A gente não sabe onde pisa. A gente não sabe onde encosta. Eu acho que eu já contei aqui, uma vez que acabou a energia lá da minha casa, de madrugada, eu sentei a cara na parede. Você já acorda nervoso por causa do pernilongo, todo suado. O ventilador não está rodando. Aí você levanta naquela vontade de resolver o problema, de achar uma lanterna, e a primeira coisa que te aparece na frente é a parede. E você senta a cara na parede. É porque eu e você temos uma visão limitada. Nós não somos como os animais que, mesmo enxergando preto e branco, enxergam no escuro. Nós não enxergamos no escuro. Um amigo nosso, fazendo trilha também, a lanterna apagou na hora de descer o morro. Ele caiu, quebrou o pulso e machucou o joelho. Só que o texto diz que para o nosso Deus, para o Todo-Poderoso, não há treva, não há escuridão, não há noite, porque Ele brilha, Ele traz à luz aquilo que está na escuridão. Deixa eu dizer algo para você. Um dos sintomas da depressão é querer ficar no escuro, é querer ficar onde está o breu. Jesus está te chamando para o dia, está te chamando para a luz, para a brilhante luz. Tem um hino que diz assim, acho que eu vou cantar. Brilho celeste, brilho celeste. Quem sabe esse aí? Como é que é? Vamos lá? Brilho celeste. Para ensaio foi bacana. Agora vamos de forte agora. Vamos lá de novo? Brilho celeste. Brilho celeste porque vem do céu. É a lanterna mais poderosa. É a luz mais brilhante. É a força mais encantadora que a treva pode ver. Independente de como está a sua vida, a sua história. Talvez você está passando pelo vale da sombra da morte. Vale é lugar de conflito, de guerra. Além do vale da sombra, está escuro. E para completar, para ficar mais terrível ainda, se chama vale da sombra da morte. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu... Só você que entendeu, Camila. O dia que tiver turvo, o dia que tiver escuro,
O dia que você não estiver enxergando nada, saiba que Ele está do teu lado, te sustentando, te guiando, e a mão dele está por cima da sua cabeça. Aleluia! Verso de número 12. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Agora olha o verso 13. Que poderoso. Agora nós vamos falar sobre a onipotência dele. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial. Aí eu fico pensando aqui, vou dar uma pausa. Davi, ele não tem aqueles vídeos no YouTube que nós temos, do espermatozoide correndo, ganhando a corrida, fecundando o óvulo se multiplicando, se tornando um embrião, até se tornar uma criança. Mas o Senhor revelou para ele que a forma que um ser humano nasce é maravilhosa, é poderosa. Olha o que ele declara lá atrás. Lá atrás. Tu me criastes no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aí o verso 14, que nós não sabemos fazer. Eu te louvo, bendito é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, porque me fizestes de modo especial e admirável. Olha o que Deus fez em mim, fez em você. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. O salmista não tinha dúvida daquilo que Deus pode fazer. Sabe aquela bênção que você está querendo, que parece que é muito poderosa, que é muito grande para você? Aquela casa que você já sonhou, aquele carro novo, o casamento feliz, os filhos nos pés do Senhor. Isso é maravilhoso demais para mim e para você, mas para Deus é só um estalar de dedos. Porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E o texto continua dizendo: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, ao ultrassom de Deus. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um dele existir. Deixa eu falar algo para você. O Senhor, Ele já preparou uma história linda para você viver. Só que como o meu querido Janildo gosta de falar comigo, Deus não usa bonequinho, fantoche. Deus, Ele te deu algo que se chama escolha. Ele te deu raciocínio. E a Bíblia diz que eles têm batido a porta do seu coração. O que Deus determinou para você é uma história poderosa, linda, maravilhosa. Agora, o que Ele quer de você se chama obediência. 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 A Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Muito bom. Os pensamentos do Senhor são de bens e de paz. O que Deus preparou para mim e para você é maravilhoso. A água que vai ser transformada em vinho, ela é o vinho melhor do que o primeiro que foi servido. Então eu quero dizer para você que o melhor de Deus, ele está para acontecer ainda na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Só que eu preciso entender quem é esse Deus. Esse Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo, Ele contempla tudo. Inclusive a sua dor e a minha dor. Esse Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui, está lá no seu trabalho, está na sua casa.
Quem já veio para a igreja assim com uma situação tão terrível para resolver lá fora, que deu vontade de ficar aqui a semana toda? Só eu. Não, eu estou com um negócio para resolver amanhã, eu não quero que amanhã chegue, eu tenho que ficar aqui, domingo, prolongue. Senhor, para a lua, como o Senhor parou o sol. Vocês já passaram por isso? Amanhã é o dia de resolver. A gente tem essas sensações. Eu quero dizer para você que nós somos limitados. No dia de hoje, não conhecemos o futuro e não podemos voltar no passado. Mas o nosso Deus, o tempo dele é o Kairós. Ele está lá atrás, onde você nasceu. Ele está na crucificação de Jesus. Ele está na criação do mundo. Ele está aqui agora. Ele está na volta de Cristo. E ele está na eternidade. Então Deus, ele tem poder para mudar, para fazer e para te sustentar. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, muda a sua audiência com Cristo. Muda o seu gabinete com Jesus a partir de hoje. Porque o Deus que você serve, que você confessa, é onisciente, onipotente e onipresente. Se coloque de pé em nome de Jesus.